Sejam bem-vindos a mais um Cube Drops. Olha, hoje eu vou conversar com vocês sobre supply chain. Você deve pensar, ué, mas a thumb estava errada. O GitHub Actions pode estar sendo o seu ponto de vulnerabilidade? O GitHub Actions está te passando a perna? Bom, eu quero conversar com vocês sobre vulnerabilidades, mas primeiro a gente tem que entender algo muito importante: supply chain. Então, queria agradecer ao pessoal da 3x Tech que fez essa imagem. Eu não faço ideia de onde veio isso, o Google Images me trouxe, tá bom? Mas essa imagem aqui, eu recentemente soltei um corte aí de um papo que eu tive com o Carlos Nogueira, também sobre supply chain, no Cubicast 166, tá? Então, se você quiser ouvir lá, tem um pouco mais sobre o tema, tá bom? E eu expliquei ali essa alegoria de supply chain para bêbados, né? Para quem bebe aí, comparando com vinho. Para você nunca mais esquecer assim o que é supply chain, cadeia de suprimentos, parece que já fica mais fácil isso, né? Então, para um vinho, né, então aqui o nosso produto final, para o nosso vinho existir e ser este vinho, tá? Então ser um Cabernet Sauvignon, vamos ver aqui, marcas de vinho. Ó, da onde veio as imagens, tá bom? Marcas de vinho top. Vamos ver. Revista The List, vamos ver aqui. The List. As marcas de vinhos mais admiradas do mundo. Mano, 2021? Bom, não deve ter mudado tanto assim. Família Torres, Espanha. Catena, Argentina. Vega, Sicília. Esses aqui são os emergentes, né? Aqui caiu então ele devia ser o primeiro aqui antes. De segundo moveu. Bom, aqui, ó. Para esses vinhos serem esses vinhos, tá? Então vou voltar aqui, ó. Para aquele vinho lá ser, né? Esse vinho, poder ter esse rótulo, ele tem que ter passado por um processo, tá bom? Então, olha, a uva, né? Ela veio de um lugar específico. Aqui, ó, no nosso caso da Espanha, né? A marca mais admirada de vinho na Europa, ou Catena, na Argentina. Beleza, tá. Então, essa uva foi plantada lá, tá. Ela foi colhida, obviamente, lá, né. Não pode ser colhida num lugar que ela não foi plantada. E aí passa pelo processo lá de fermentação, fica no barril da madeira X e, sei lá, tem, eh, parece que isso influencia, né, qual a madeira do barril, né, influencia no gosto do vinho. Hã, e aí depois, né, isso vai ser envasado, vai ser transportado e finalmente vendido, e só então chega na sua taça, né. Esse aqui é o paralelo para a nossa vida de software, né, de entrega de software, seja qual for, né, a fase aqui, seja qual for, hã, o componente, né, ele também tem sua supply chain aí, né. Então quando a gente está falando, por exemplo, de uma imagem de container, qual a imagem base, né. E essa imagem base, da onde ela veio, como ela foi buildada, né. Então tem todo essa cadeia para que esse componente exista. E todos esses passos influenciam, do mesmo jeito que cada uma dessas coisas influenciam no gosto do vinho, né, cada um dos passos no processo de build, né, no processo de composição do nosso componente, né, de software, ele influencia no produto final, tá. Então, inclusive, né, mas eu não sei porque eu sei tantas coisas assim, sendo que eu não bebo. Tem muita coisa pra saber, né, mas se eu não bebo, eu não deveria saber nada disso. Bom, tem inclusive um filme, né, sobre champanhe, que eu descobri que o champanhe só pode ser chamado de champanhe desse lugar lá na Europa, né. Sei lá de onde é que é, mas só aqueles. Os outros é espumante, não pode ser chamado de champanhe, né. Inclusive eu assisti um filme, aqui ó, A Viúva Clicou. Clicou onde, moça? A Mulher que Formou um Império. Olha, é um filme bem legal, né, que a gente pode fazer um paralelo. Então assistam, tá aí, ó, né, sei lá onde é que tá. Ó, alugue no Prime. Então tá aí pra assistir. Eh, bom, porque ela tá fazendo experimentos ali, né, e tudo. E aí, parece que quando eles vão fazer a primeira viagem, né, e lógico, naquela época, né, não era o caminhãozinho, era uma carroça, né, aí choveu muito ou fez muito sol, sei lá, e zoou tudo, sabe. Então, tudo isso afeta, né, as intempéries do tempo aí, né. No nosso caso, né, eh, também, né, o tempo provavelmente não, né. Eu não sei se chovendo, né, tem algum risco aí, tá. Mas, a máquina aonde o código foi escrito, guardado, buildado, o GitHub, o repositório onde foi guardado, tá.
E no caso do que a gente vai conversar aqui hoje, né, as suas actions, desse processo todo, né, então o GitHub Actions, né, seu automatizador, vou chamar assim, né, de tarefas ali, né, então ele vai tem várias caixinhas e você vai chamando elas para automatizar certas tarefas, né, então para que seja produzido, né, não só faz build, faz um monte de coisa de CI aí, e de CD, mas, uma delas é o build, né, de um produto, né, você tem um produto final ali, quando você terminou. E aí, dentro do GitHub Actions, você tem esses diversos componentes, tá. E a gente teve, recentemente aí, 3 ataques, né, de supply chain. Então, de vulnerabilidades de supply chain exploradas, né, em 3 componentes que são utilizados no GitHub Actions, né, que você pode estar utilizando inclusive. Espero que não, espero que você já tenha, ficado sabendo desses, mas se você não ficou ainda, esse é o momento, tá bom, de você ficar ligado. Mas eu estou dando toda essa introdução para dizer que supply chain tem muita importância, tá bom? Tem muita importância. Eu vou fazer outros vídeos sobre esse tema, mas aqui eu já destaco, né, que em cada uma dessas fases, né, você tem vulnerabilidades, inclusive na fase do processo aqui, né, que é do GitHub Actions, né, na automação do processo aqui. Da onde está vindo esses componentes, né? Então, você vê aqueles filmes de espião, né, que, beleza, alguém pode roubar o seu caminhão no meio do caminho aqui, trocar os rótulos ou trocar a bebida e etc. Fica aí a alegoria. Mas agora vamos para as vulnerabilidades em questão, tá bom? A primeira delas, né, que foi veiculada aí, tá bom, em março, né, então 2 delas, eu tô lendo aqui no blog da Wiz, né, que recentemente foi adquirida pelo Google, tem alguns detalhes aqui, eu não vou entrar em todos os detalhes, eu vou deixar os links para você poder ler com os detalhes, mas eu quero destacar aqui essas 3 vulnerabilidades exploradas, tá bom? Então a primeira é essa, hã, TJ TJ Actions Chained Files. Então essa é a primeira delas, né. Então vamos traduzir para o português para ficar mais fácil, tá bom? Então, ataque à cadeia de suprimentos ou supply chain do TJ Actions, né, dessa action, do Changed Files, tá? Então, o que você precisa saber aqui de resumo, tá bom? Primeiro, o Changed Files, então se a gente der uma olhada aqui no GitHub, tá? O que é o Changed Files lá do TJ Actions? Ele, né, sem muito esforço, ele vai descobrir ou identificar aqui os arquivos que foram mudados, né, como num evento aí, num pull request, num push, tudo mais. Então, para você identificar todos esses arquivos que foram modificados, beleza? Aí o que aconteceu, né? Ah, relatado inicialmente pela Step Security, né? Essa GitHub Actions, que é bem utilizada, foi comprometida em algum momento antes de 14 de março, tá? Com um payload malicioso, que fez com que os repositórios públicos afetados vazassem seus segredos em logs, tá? Então, esse aqui é o problema, esse aqui é o que aconteceu de verdade, tá? Esses repositórios que estavam usando essa action, né, Chained Files, ele estava nos logs cuspindo segredos, tá? Cuspindo suas secrets, tá? Então, ele está sendo rastreado lá na CVE 2025, 366. Ainda não sabemos exatamente como isso aconteceu, quem está por detrás disso ou quais foram os objetivos específicos. Olha aí, já tem uma edição aqui. Os mantenedores do TJ Actions declararam que o invasor, de alguma forma, comprometeu um token de acesso pessoal do GitHub usado por um bot com acesso ao repositório. Então, olha aí, ó. Isso aqui se encaixa exatamente no que eu tinha falado, no exemplo que eu tinha falado agora, sobre o supply chain, né? Então, eles têm um bot que tem acesso ao repositório. Um token foi vazado aí ou comprometido, tá? E o atacante utilizou esse token para injetar esse payload lá, tá? Para injetar essa parte de código que, né, tinha essa execução. Então, é bem esse exemplo, tá bom? É como se você tem um caminhão lá carregado, né? E entra um outro motorista, né? Eu sempre estou comparando com filmes aqui, então o cara comprometeu esse motorista, ele entrou no caminhão e dirigiu para um lugar que não era, né, o Carrefour que ia vender o seu vinho, tá bom? Então, esse foi o lance, tá? Os commits maliciosos do Change Files foram revertidos e o Git do GitHub que armazenava um script de terceiro executado na ação comprometida foi excluído. Isso significa que a exploração futuras foram mitigadas, tá? Porque o payload ia lá para esse Git, né, para poder executar. Com a possível exceção de ações em cache. E o risco mais preocupante atualmente é a exposição contínua dos segredos nos logs dos repositórios afetados. Portanto,
uma resposta imediata continua sendo necessária para mitigar o risco de roubo de credenciais e comprometimento do pipeline de CI. No entanto, o principal risco é para repositórios públicos, onde os segredos despejados em logs do fluxo de trabalho, ou do pipeline, né, também são públicos. Por outro lado, o risco de repositórios privados é limitado, né? Hã, limitado de certa forma, né? Porque seus secrets são secrets, né? Alguém que possa ver os logs desse repositório, que não tenha acesso aos seus secrets, vai conseguir ver, tá bom? Claro, é limitado, né? Esse risco que eu estou dizendo é pequeno, mas seus secrets devem ser guardados com muito cuidado, tá bom? Então, a WIS Threat Research observou em primeira mão a implantação do script projetado para liberar os segredos como parte da execução, né, do payload, conforme relatado, e também identificamos dezenas de repositórios públicos afetados, né? Então, muita gente usa esse changed files aí na supply chain dele, na supply chain do pipeline, né? Então, esse ataque aconteceu aí, ó, o workflow aqui, olha, ele fez download desse script, né, em Python, executou o script, ele encoda de novo a secret usando base 64, né, e mostra o resultado, né, da secret lá no log, né, no log do próprio workflow ali, da action, né. E esse fio aqui, é uma palavra que eu tenho tido mais intimidade agora, é exfiltra, né. Então o seu repositório é público, logo esses logs são públicos, e aí ele exfiltra esse, né, ele expõe essa, secret, tá. Então é mais ou menos assim que acontece, tá bom. Tem mais detalhes aqui, né, o impacto nas organizações e tudo mais, vale a pena dar uma lida, tá bom. A UIS tem artigos muito detalhados e densos assim, que vale a pena, tá bom? Então eu recomendo, o link tá aqui embaixo, né, de todos eles, tá bem? Vamos para a segunda. A segunda, eh, action aqui que foi comprometida, né, a gente até falou aqui no comecinho, é essa review dog, né, que é o action setup, tá bom? Então o que que é? O que que ela é? Aqui olha, tem essa action setup que ela instala esse review dog, tá? Review dog é esse carinha aqui, olha, que ele vai, postar reviews do seu código, né, lá no próprio GitHub e tudo. Então, você pluga no Lint e no GitHub e ele vai escrevendo lá, olha, o que está errado, o que você tem que checar e tudo mais. Beleza? Automatizando tarefas. Mas, do mesmo jeito, né, eh, teve esse vazamento. Essa também aconteceu em março ainda, né? Agora podemos divulgar publicamente dois detalhes adicionais sobre este incidente. O alvo específico mencionado na publicação original é a Coinbase, que confirmou uma tentativa mal sucedida de comprometer o Agent Kit lá da Coinbase. Ao identificou identidades do GitHub relacionadas ao ataque, indicando que o invasor atua no ecossistema das criptomoedas. Fala francês e inglês e trabalha com horário de trabalho da Europa e África. Bom, estão caçando o cara. Eh, a primeira indicação dessa conexão foi fornecida em 15 de março. Mais evidência aqui, um commit lá no Changed Files, né, hã, que visa explicitamente os repositórios da Coinbase. Um fluxo de trabalho aqui, um pipeline aqui do Agent Kit, né, vinculado a um commit, mostrando uma tentativa paralela de comprometer a supply chain desse repositório. Então, pelo mesmo cara. Então, aqui é a sequência de fatos, né? Então, rapidamente, né, dentro de uma hora, bem antes da divulgação, pela Step Security. A análise completa da WIS foi compartilhada com a Coinbase por meio de seus canais de divulgação responsável. Você pode consultar o cronograma, né, feito pela Unity 42, que reflete o relatório privado da WIS. Hayabusa. Bom, vamos ver onde é que essa motoca chegou. Consegui identificar e remediar, com a ajuda do GitHub, o usuário comprometido que levou ao incidente. A conta implicada não foi adicionada maliciosamente por meio de fluxo de trabalho, convite discutido anteriormente, mas sim comprometida. Continuamos a compartilhar de forma responsável conforme informações. Bom, a WIS continua investigando aí e tudo, né? Agradecemos a Hayabusa, a Honda e a Yamaha. Gostei muito desse nome. É um usuário do Git, né. Bom, mas está aqui, olha. Aqui eles detalham a timeline, né, de como foi injetado o payload e tudo, e como eles estavam atrás, né, das coins da Coinbase, tá bom? Bom, março não foi um mês muito fácil aí, né, para o GitHub Actions, tá? Então tem outras atualizações aqui, tá bom? Bom, o resumo, né, é que, o Changed Files e o Review Dog, né, foram comprometidos, já foram resolvidos, tá bem? Então essas actions já não estão mais
com essas vulnerabilidades, tá? Mas isso é mais um heads up, tá bom? Para você ficar de olho. E a terceira, né, eu disse que tínhamos 3 aqui, né? Então tá aqui, olha, que é o Harden Runner, né? Outra GitHub Actions. Essa a gente vai dar uma olhada aqui no blog da Sysdig, tá bom? Um abraço pro pessoal da Sysdig, inclusive pro Edson, meu camarada, que adora a camisetinha que ele tem dessa cor aqui, ó, da Sysdig. Parabéns, Sysdig. Inclusive, queria dizer para vocês, continue mandando esse tipo de camiseta para eles. Se quiser mandar uma também, eu uso na próxima, beleza? Bom, a Sysdig Threat Research Team, TRT, né, descobriu essa vulnerabilidade lá no Harden Runner. Beleza, então vamos dar uma olhada aqui nessa vulnerabilidade, tá? O time, né, de Threat Research, né, TRT, Threat Research Team, né, descobriu essa nova vulnerabilidade aqui no Harden Runner, né? Harden Runner, o que é essa action? Bom, eles explicam aqui, né, que você tem antivírus e outras ferramentas de segurança aí no seu computador, nos servidores e tudo mais, mas CSD runners normalmente não tem. Então, é isso que essa action faz, tá bom? Ela vai tentar fazer um hardening, né, fazer esse processo no seu CSD, beleza? Engraçado uma ferramenta de hardening ser utilizada para ter uma CVE, né? Bom, essa vulnerabilidade já foi corrigida, né? Uma das ferramentas de segurança de CSD mais populares do GitHub Actions. A exploração dessa vulnerabilidade permite que o invasor contorne o disable sudo, mecanismo de segurança do Harden Runner, evitando efetivamente a detecção no pipeline, né, sob certas condições. Para mitigar esse risco, é altamente recomendável que os usuários atualizem para a versão mais recente. Tá? Essa CVE recebeu uma pontuação de 6. Para entender melhor, vamos dar uma olhada. Então, visão geral. O Harden Runner é uma action do GitHub de código aberto, TypeScript, que melhora a segurança dos fluxos, dos pipelines aqui, né? Dos actions do GitHub. Bom, o que ele faz, né, basicamente aqui, tá? Ele desabilita o sudo, né? Ele desabilita que esse runner, né, da action possa rodar o sudo. Tá? E aí, o que essa vulnerabilidade permite, tá? Tá mais para baixo aqui, olha só. Executando esse comando aqui, olha, então docker run, né, para deletar depois, privilegiado, e ele monta, tá, esse container privilegiado no runner e edita o sudoers da máquina, da VM que está rodando o runner. Então, ele consegue ganhar de novo o sudo, né? Após a execução desses comandos, o invasor pode prosseguir com as operações como usuário root, usando o sudo, né, o recurso interno do runner. Então, ele vai poder executar tudo o que ele quiser, com o mesmo privilégio do agente ali na VM, tá? Ele pode montar o disco, ele pode fazer o que ele quiser. Tá? Então, essa CVE também, essa CVE recebeu uma pontuação 6, eu ia dizer também, né? Mas é dessa mesmo. Então, ó, ao explorar a vulnerabilidade e obter acesso sudo dentro do sistema, o invasor pode modificar arquivos e configurações de rede para desabilitar outros mecanismos de segurança, né, comprometendo assim a integridade do sistema. Com acesso ao sudo, o invasor pode interromper ou interferir em outros mecanismos de segurança e processos de monitoramento, potencialmente tornando-os ineficazes. Né? Então, ele desliga o agent, faz o que ele quer, né? E aí pode ir embora sem ninguém saber, tá bom? Que é o primeiro ponto nos filmes, né? Eles vão desabilitar, né? Matar o segurança, tá bom? Então, é isso aqui, olha. Ela foi corrigida na versão 2.12, tá? Lançada dia 21 de abril. Então, bom, se você não atualizou seus runners há pouco tempo, tá? 21 de abril foi outro dia aí, e feriado, inclusive, então acho que você não atualizou no dia 21, né? Recomendamos fortemente a atualização para você mitigar esse risco, beleza? Bom, eu vou ficar aqui com a minha alegoria de supply chain para te lembrar isso, então, tá bom? O seu processo todo, tá? Não só um scan estático, scan dinâmico, existem muitos lugares que você pode ficar vulnerável, né? Não só escanear por CVEs nas suas imagens, não só nos seus runners, o Sysdig, o Falco, por exemplo, da Sysdig, né? No seu runtime. Bom, existem infinitos lugares, né? Talvez, espero que não infinitos, mas existem muitos lugares que você pode ser comprometido, tá bom? Um deles aqui que eu quero destacar para você é na quantidade de componentes que tem na sua imagem base, tá? Então eu vou aproveitar para te convidar, né? Você que assistiu até agora, eu quero te convidar para participar de um programa, tá? De acesso antecipado a um projeto que a Grep está desenvolvendo, tá? De imagens com zero vulnerabilidades. Bom, você que
usa containers e Kubernetes, você tem as suas imagens de containers aí. E você já deve ter feito, eu espero que sim, algum scan nas suas imagens. Se você nunca fez, usa o Trivy rapidinho, Trivy Image, bota aí a imagem, você vai ver quantas vulnerabilidades ela tem. Bom, se ela tem vulnerabilidades, é completamente possível e eu posso apostar aqui que ela tenha diversas vulnerabilidades na imagem base, tá? As últimas pesquisas relatam que entre 80% e 90% das vulnerabilidades das imagens de container estão nas imagens base. Então, é lá que você precisa atacar, né? 80-20 aqui, então você precisa atacar, né? Onde está os 80% de. Começar por lá, pelo menos, né? Os 80% de conclusão que você vai ter, tá bom? Então, a GitHub está criando, né, imagens com zero vulnerabilidades. Seja para os frameworks, né, Node, Python, .NET e outros frameworks, mas, mais importante do que isso, né, eu tenho certeza que o seu cluster tem diversas ferramentas, tá, para que ele funcione, como Prometheus, Grafana, Istio, todas essas ferramentas também rodam em containers, também têm suas imagens, seguem o mesmo processo e, pasmem, também tem vulnerabilidades, tá, que são ou não corrigidas a tempo ou não, tá? Então você também deve escaneá-las e também deve saber como essas aplicações estão rodando dentro do seu cluster, tá? Porque elas também podem ser um vetor aí de entrada, tá? Como a gente falou do supply chain aqui, diversos vetores, diversos locais onde seu vinho pode ser atacado, sua imagem, sua aplicação, seu ambiente, tá? Então, comprometer uma aplicação no seu cluster pode comprometer todo o seu cluster, tá? Então, se você quiser participar desse programa e quiser ter acesso a ele, entre em contato, eu estou deixando aqui, olha, github.io/images, tá? Entre em contato com a gente vai te colocar para dentro e te explicar um pouco mais, tá bem? Ah, acho que é isso. A gente conversa mais sobre segurança nos nossos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, deixe sua dúvida, entre em contato com a gente. Eu espero que a gente caminhe para um ambiente mais seguro, tá bom? Esse é o nosso objetivo. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.